Identificado pela primeira vez em abril do ano passado, o vírus da Zika costuma evoluir de forma benigna, com sintomas como febre, coceira, dores musculares. Agora, o mais preocupante é a associação do vírus com outras doenças. E mais, o Ministério da Saúde já confirmou a relação do vírus da Zika com a microcefalia. Você sabe o que é o Zika vírus? Sim, é o vírus que pode ser transmitido pelo mosquito, o mesmo mosquito que pode causar dengue. E qual a sua preocupação em relação ao vírus durante o período da gestação? Como ele pode passar a placenta, ele pode atingir o feto, causando uma má formação especificamente cerebral, que é a microcefalia. O principal mesmo é você transmitir, você contrair o vírus num período que existe o problema da má formação do feto, né, que é a microcefalia. Sim, a gente acompanha nas notícias, especialmente nos primeiros 3 meses da gestação, pode ocorrer diversos problemas com o feto, microcefalia. Apesar de ainda ter bastante polêmica em relação a isso, existe aí a possibilidade de trazer um risco de má formação para o feto. Zika vírus é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Alberto Jorge de Souza Guimarães é médico ginecologista e obstetra pela Faculdade de Medicina de Teresópolis e mestre pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. É defensor dos conceitos de parto humanizado. Alberto Guimarães encabeçou a criação do programa Parto Sem Medo, que faz parte de sua pesquisa de doutorado, com resultados positivos já apresentados em congressos nacionais e internacionais. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Você está vendo agora o nosso número do WhatsApp. A operadora aqui de São Paulo é 11. O número do nosso WhatsApp é 98-200-3599. 98-200-3599. Você pode mandar seu texto, sua pergunta, sua crítica, sua sugestão. Se você quiser, você pode gravar o seu vídeo e encaminhar aqui para a nossa produção. Nós vamos tentar ainda colocar no ar durante o programa com o entrevistado. Se não der tempo, nós vamos encaminhar a produção e ela vai passar ao nosso convidado. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo aqui o médico, o doutor Alberto Guimarães. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite novamente. É um prazer receber o senhor aqui. E hoje o senhor gentilmente atendendo aí a nossa solicitação para falar de um tema que, infelizmente, aí vem colocando um certo medo, pânico numa parte da população, ganhou até proporções aí fora do país também. Nós temos o evento aqui dos Jogos Olímpicos, daqui a praticamente 3 meses aqui, que é a história do Zika vírus, que até então era desconhecida, até alguns meses atrás, ninguém se falava disso, aí começou a aparecer um caso, outro, vem um na televisão, fala, vem outro, fala. E esse pânico agora da microcefalia, os bebês nascendo com esse problema. Eu queria que... Vamos fazer primeiro um posicionamento para o nosso telespectador. O que é o Zika vírus, doutor? Na verdade, o Zika vírus, esse nome é de um vírus proveniente da África. Realmente não é novo, ele já existe descrições na literatura quase 50 anos, por volta de 50 anos. Mas na África? Na África, E ele basicamente entrou no Brasil ou começou a fazer o estrago que tem feito. Os primeiros casos relacionados à microcefalia de outubro, mais ou menos outubro do ano passado. Sem dúvida, tem causado um grande alarme, né, em termos de saúde pública. De fato, os primeiros casos do Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Paraíba, foram lá apareceram os primeiros casos no Nordeste. Lá, Daí, talvez a porta de entrada do vírus no Brasil tenha sido realmente por ali, né? Há quem atribua com a questão da Copa do Mundo, dos Jogos da Copa do Mundo, e até tem uma outra que talvez tenha sido no mesmo período, numa competição de canoagem, onde na cabeceira lá realmente do Rio São Francisco, né? Quer dizer, dali para baixo foi descendo realmente e difundindo, digamos, esse vírus. Quer dizer, ele já existia lá no Nordeste? Na verdade, é entendido como ele tendo chegado aqui por volta dessa época. Quer dizer, o Aedes aegypti, né, que já era... É o mesmo da dengue, é o mesmo mosquito, embora é como se ele agregou, digamos, mais um bicho que ele carrega.
Digamos, era o mesmo que já dava dengue, depois a própria chikungunya, e aí, por último, o Zika. É como se fosse, você turbinou o Aedes aegypti, né? Tinham duas bem conhecidas, ele vem com o terceiro. Quer dizer, esse mesmo mosquito ele pode transmitir a dengue, a chikungunya e o Zika vírus. Isso. O mesmo mosquito. Isso. Você vê que então, só está turbinado. Na opinião como leigo, vamos supor, se a gente conseguir sim. terminar com o mosquito Aedes aegypti, vai acabar com essas três doenças. Sim, e esse talvez seja o principal aspecto a ser discutido no final das contas, né? Porque não dá para pensar isoladamente, né? E isso é o grande estrago que o vírus do Zika está trazendo, e pode ser também que, em função disso, e com a repercussão que ele acabou ocasionando, a gente possa até ser beneficiado, digamos, com uma atenção mais direcionada com a questão da dengue, por exemplo. O Zika vírus, ele só é transmitido através do mosquito? Sim, sim. Exclusivamente? Sim, é. Então, esse vírus, através desse mosquito. Quer dizer, se não existisse o vetor, que é o mosquito que carreia, que traz, que pica, que transmite, realmente você consegue exterminar. Você conseguiria encerrar esse ciclo. Quer dizer, não transmite de uma pessoa para outra? Não. Através de contato ou relação sexual, ou contato... Da relação sexual, esse a gente já foi um pouquinho adiante. Em termos das últimas pesquisas, mostram, foi descrito um caso nos Estados Unidos, de uma transmissão através de relação, da presença do vírus no esperma. Então, esse é um dado bem recente. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, identificaram a contaminação de uma através do esperma. Porque, inclusive, se não me engano, teve um caso, não sei se é isso que você está falando, eu li, teve um caso no Texas de um rapaz que passou um tempo em Porto Rico, acho que de férias em Porto Rico, e voltou com o Zika vírus. Eu não sei se é esse mesmo caso que teve. Na verdade, isso abre até uma outra possibilidade. Teoricamente, o indivíduo infectado, né, que teve a doença e tal, quer dizer, quanto tempo ele pode transmitir? Quer dizer, imagina que o mosquito picou alguém, o período em termos de manifestação e de transmissibilidade da doença é um período relativamente curto, se for pensar no sangue. Agora, o esperma, ele pode realmente perdurar, ele pode ser um tempo mais prolongado. Nessa linha, já inclusive existe uma sugestão de suspeita de marido que foi numa região endêmica, ao voltar, mesmo que não tenha tido notícia de contágio, é prudente usar preservativo no primeiro momento. E o exame? O exame ele é capaz de detectar? Existe o exame de sangue? Algo que a pessoa possa fazer rápido para saber se ela está contaminada? Na verdade, esse é um outro desafio. Porque uma vez com contato com o vírus, ele não é automático, digamos. Se a pessoa foi em Pernambuco e foi essa semana, voltou e quer saber se foi contaminado ou não adianta colher o exame já. Leva um tempo. É um período mínimo para você detectar. E os próprios os materiais para diagnóstico hoje também não está disponível em grande escala, então também não pode nem dizer que está disponível e acessível à população de uma maneira geral. O próprio diagnóstico ainda está um pouco precário nesse sentido. No Brasil nunca tinha ocorrido caso do Zika vírus anteriormente? Não, a descrição foi só agora, no final do ano passado. Quer dizer, na África que já existia. Isso, na África, desde os anos 50. Na Guiana Francesa também tinha descrição de casos assim, também a longa data. Recentemente eu li na internet sobre a semelhança desse Zika vírus não seria tão semelhante com o da África, e sim com o da Polinésia. Isso. Mas qual a diferença prática aí? Qual o cuidado que a gente tem que tomar? Existe alguma diferença que facilita para a gente, dificulta? Não, na verdade, se a gente for pensar em termos de contexto mundial, em termos de contato, mostra essa capacidade, muitas vezes, de mudança desse vírus, né? Acho que, assim, num primeiro momento, por exemplo, a descrição de calcificação, por exemplo, cerebral, né, e da própria microcefalia, não existia isso correlacionado, né? E esse foi um impacto da descoberta, por exemplo, do Brasil, nesse caso do Brasil, que, aliás, em termos de ciência, de organismos mundiais, tem sido muito bem avaliado a atuação que tiveram os pesquisadores brasileiros nesse sentido, de, por exemplo, terem percebido o aumento da microcefalia,
a quantidade de crianças nascidas com microcefalia num tempo curto e ter correlacionado isso com a presença do vírus da Zika, do Zika vírus no líquido amniótico. Então, assim, teve alguém, pesquisador, que percebeu um aumento da quantidade de nenéns que estava nascendo com esse perímetro cefálico diminuído. E teve a sacada, a intuição ou o cuidado num dessas suspeitas de retirar o líquido amniótico, quer dizer, dessa mãe, e aí essa pesquisa apareceu a presença do Zika vírus, que foi a correlação, basicamente, na literatura mundial, da presença do Zika e microcefalia e as alterações dos danos cefálicos cerebrais. Tem algum outro país que está atingindo essa proporção, como no Brasil ou não? Não. Nesse momento, o Brasil realmente tem sido o ponto de chamar mais atenção em termos de número. Existem até questionamentos do tipo, será que realmente não existia, por exemplo, a questão da microcefalia, que as pessoas começam a falar microcefalia e Zika como se fosse um sinônimo. Na verdade, nós já existia uma série de doenças, principalmente doenças infecciosas, que podem levar à microcefalia, já existiam. Já existia um caso de microcefalia em termos de nascidos com microcefalia, com calcificação cerebral e tal. Não existia nesta proporção. E esse também se constitui num desafio, em termos de que critérios utilizar para a tal da microcefalia. Quer dizer, daí, recentemente, a classificação do diâmetro cefálico em torno de 32 centímetros, para dizer que dali para baixo, numa gestação de termo, é considerado uma criança com microcefalia. Entretanto, é um ponto para se investigar dali quais seriam os fatores ou qual seria a causa dessa microcefalia. Dos cerca de 3.500 casos classificados ou notificados como microcefalia até recentemente, já foram confirmados cerca de 500 casos relacionados ao Zika. Ou seja, tem 3.000 que não tinham a ver. E esses são relacionados a quê? Então, tem outras doenças transmissíveis que podem provocar, por exemplo, citomegalovírus, é uma doença que pode ser acometida na gestação e que pode levar à microcefalia. A sífilis pode ser relacionado. Isso é muito interessante para o nosso telespectador saber. Quer dizer, toxoplasmose. Não é só devido ao Zika vírus. Se de repente se você teve um filho com microcefalia, pode ser que você teve alguma dessas outras. A própria alteração genética, né? De ter alguma sem ser o Zika vírus. Isso. Na verdade, o Zika é mais digamos, um agravante no sentido de poder causar a microcefalia. Mas não é o único motivo para a microcefalia. Esse é um dado. E um cuidado que eu acho que nós temos que ter em relação a todo esse alarde para a questão do Zika, que e pode levar a problemas sérios, também é a maneira que está sendo veiculada, né, essa questão do risco da microcefalia. Quer dizer, nós podemos até aprender muito com esse episódio, né, no sentido de pensar em saúde pública, e pensar, por exemplo, da importância de um segmento de um pré-natal, de que momento você pode suspeitar de doenças que eventualmente levaria a um desfecho tão ruim, tão comprometedor para uma criança, né? Eu ia justamente tocar nesse assunto com o senhor. Quais os cuidados aí que a população, principalmente a mãe ou a jovem que pretende engravidar ou que de repente já descobriu que está grávida, quais os cuidados que ela pode tomar para evitar o risco da microcefalia? Na verdade, hoje, um dos aspectos muito importantes é a própria viajar para um lugar que está no centro, digamos, de maior contaminação hoje, é um cuidado que deve ter. Que hoje é na região Nordeste, que você falou. Pernambuco, Paraíba, na verdade está descendo, mas assim, somos todos candidatos a essa quase uma calamidade realmente, né? No sentido principalmente e também psicológico, né? Porque você imagina uma região que investe suas fichas em turismo, por exemplo. Imagina o prejuízo que foi causado na região Nordeste em função dessa epidemia, realmente. Inclusive, tem delegações agora que eu ouvi dos Estados Unidos e um outro país, acho que é a Alemanha, que eles estão deixando os atletas à vontade para decidir se vêm ou não participar dos Jogos Olímpicos em função do Zika vírus. Imagina a gravidade disso, né, por exemplo, para o país.
né? Você, no momento da questão da Olimpíada, por exemplo, que deveria ser um momento de promoção do país, exato, de você dar atrair autoestima o turista do seu povo e tal, de repente você começar a ficar à mercê, digamos, da vontade de um ou de outro, ou até da questão política mesmo, né? De desaconselhar o seu atleta, ou seja, praticamente você quebra a questão olímpica, né? Que teoricamente é você competir com o que tem de melhor, porque dali quem vencer, de fato, vai ter a sensação de que ele é o melhor do mundo, né? exato. Imagina, só isso já tira, de certa maneira, o brilho de uma competição desse nível, né? Se for pensar só a competição. E pensar em termos de saúde pública, é muito grave, né, esse acometimento, porque imagina uma criança nascida nessas condições, com repercussão séria na questão cognitiva, de aprendizagem, quer dizer, é uma criança que pode ser que não consiga andar, dependendo do tamanho da limitação, do quanto reduzir esse cérebro, não aprenda a falar, a dependência dessa criança em relação à mãe. De repente, você vai ter uma mãe que, do nascimento do filho para adiante, ela vai se dedicar de tal maneira àquele filho e sem perspectiva de melhorar, né? Ali talvez a vida inteira. Pode ser que isso seja um fator desagregador da família, porque uma vez uma criança nessas condições, não sei se vai conseguir manter esse núcleo com o pai, com outros irmãos e tal. A questão é muito séria. E para a mulher, doutor, quando a mulher tem algum sintoma que a mulher já deve ficar alerta? O cerne da minha pergunta seria o seguinte, se ela descobrir que ela está com o Zika vírus e está grávida, tem alguma coisa que ela possa fazer um tratamento para evitar da criança ter o problema da microcefalia ou é uma coisa irreversível? Tratamento não. Não. O que ela primeiro que 80% é assintomática. Mas ela não tem sintoma nenhum. Que notícia péssima, quer dizer, imagina, você mora numa região que uma pessoa teve, outra teve, ou seja, você se sente no meio do tiroteio. E se a mulher está grávida, ela é candidata a ter sido acometido pelo vírus do Zika. Ok. Agora, o fato de ela ter sido acometida também não significa que o neném terá a doença, porque os estudos mostram que o risco maior de acometer, de afetar o neném, é quando esse contato, essa contaminação acontece no primeiro trimestre, ou seja, na fase inicial da gravidez, que é quando basicamente existe essa passagem da mãe, atravessa a placenta e vai para o neném. Então, teoricamente, você está numa região que as pessoas estão tendo a notícia que está acometida, é zona endêmica, você começa a conhecer pessoas que teve ou estão muito próximos, a mulher está grávida. Claro, no pré-natal, vamos fazer alguns exames, né? O exame do ultrassom morfológico de primeiro trimestre, por exemplo, é um exame interessante que ele já consegue suspeitar algumas alterações, não da microcefalia pelo Zika, mas de alguma alteração anatômica, por exemplo, do sistema nervoso, em função da idade e do momento que é feito o exame. Ali pode funcionar como um delineador, como um sinal de que a gente precisa ficar mais atento para aquele neném, por exemplo. Entretanto, não dá para descartar, não dá para você falar para aquela mulher, olha, o seu exame está normal, portanto, você não tem a menor chance de seu filho ter alteração cerebral lá para frente. Né? Porque muitas vezes, em termos de diâmetro cefálico, de perímetro e tudo mais, por volta da 32ª semana, isso vai ficando mais claro. Ou seja, no final da gravidez. E essa é uma preocupação que me chama muito a atenção, que de que suporte você tem que estar dando para essa mulher para que ela consiga levar a gestação dela adiante com segurança, para que ela consiga vivenciar o pré-natal, o crescimento dessa barriga, fazer o preparativo para o nascimento de um filho, e não necessariamente imaginando que o filho vai ter problema, mas imaginando que ela é uma grávida e que também tem potencialidade de ir bem, né? Então, mas é por isso que é a questão de como se veicula isso, de que estardalhaço se faz, sem dar uma perspectiva de como você lida com essa possibilidade de o neném vir com problema. E vacina, doutor, já existe? Ainda não. Com toda essa explosão, digamos, e acometimento na América do Sul, e por exemplo, a Organização Mundial de Saúde
decretou realmente que é uma epidemia que tem que se investir. Isso é até um ganho para nós, porque entra recurso financeiro. O presidente Barack Obama recentemente liberou uma verba significativa. Isso, para que se invista realmente na questão de vacina, né? Talvez ela não saia na velocidade, por exemplo, do H1N1, por exemplo, que quando... Que é a gripe suína. Isso, né? que é a gripe suína, que pegou e realmente foi também uma correria, né? E, de repente, com 6 meses, um pouco mais, conseguiu se desenvolver uma vacina e gerou uma tranquilidade. Talvez não nesta velocidade, mas existem vários grupos investindo pesado nesse sentido. Ora, é lógico, muita coisa que se lê, que se ouve, a gente tem que tomar muito cuidado na divulgação, mas a gente tem que abordar também. Se falou agora sobre vacinas com prazo de validade vencido, coisas do gênero envolvendo o Zika vírus. Procede isso daí, doutor? Na verdade, com a gravidade que é uma criança acometida pelo Zika vírus, acho que isso abre a possibilidade para, às vezes, grandes interesses, grupos, pessoas, investirem também na coisa do dinheiro, do quanto se dá para ganhar com a proliferação e a coisa da desgraça alheia, né? Essa questão da vacina, de atribuir a vacina à causa, digamos, do Zika, na gestação, por exemplo, não faz sentido, porque disseram que a vacina da rubéola vencida que pode ter dado esse problema para a mulher. Na verdade, a vacina de rubéola é uma vacina através do vírus atenuado, e não é feito na gestação. Quer dizer, na gravidez não se vacina contra a rubéola. Portanto, não faz sentido. Não tem muita lógica. E aí vem uma preocupação também. Quer dizer, pensar vacina é pensar maneiras de você prevenir doenças, né? Do ponto de vista preventivo. E uma informação desse tipo, veiculado muitas vezes de uma maneira ampla, pode ser um desserviço à questão da saúde. Porque imagina as pessoas começarem a atribuir vacina à questão da doença. Num país que acometido de tanta pobreza, de tanta necessidade da questão preventiva, algumas políticas bem-sucedidas, por exemplo, se a gente pensar na paralisia, né, que praticamente erradicada, fruto de quê? De uma campanha, de um projeto bem-sucedido de vacinas, né? E assim, tantas outras situações, por exemplo, podemos pensar HPV, né, que é uma aposta no sentido de que o HPV, que ao longo da vida pode levar a câncer do colo do útero, está muito relacionada a câncer do colo do útero. Existe um esforço no sentido de vacinar a mulher, as adolescentes, ou numa fase inicial, para ver se lá para frente a gente tenha menos casos de câncer do colo do útero. Então, desestimular a não vacinar é um desserviço, é perigoso. Eu acho que não dá para generalizar assim, não. Quer dizer, necessariamente, se a pessoa contraiu dengue, ela pode não ter contraído o Zika vírus, ou automaticamente, se ela está com dengue, ela tem o Zika vírus? Não necessariamente. Ela pode ter sido acometida de dengue e ela não ter sido infectada com o vírus da Zika, por exemplo. Nesses países onde já ocorreu, doutor, qual foi o caminho que as autoridades seguiram? Sei que são países, às vezes, com dificuldades econômicas, de saneamento, tudo, mas houve alguma estratégia nesses países? Na verdade, por exemplo, relacionado com a microcefalia, esse dado é novo, né? O Zika era tido como uma outra doença. Por exemplo, a mesmo olhar que tiveram para o próprio dengue, né, que vem, acomete e, digamos, melhora, quer dizer, a coisa caminhou assim, de uma maneira geral. Esse grito de, opa, Zika está relacionado com microcefalia, foi um grito nosso. Aqui, é uma descoberta começou aqui. Nossa, e é isso que chamou a atenção para esse nível de pesquisa em termos internacionais, inclusive. E o combate ao mosquito? É uma coisa gozada. Eu, pelo menos, eu escuto isso, né, que o Brasil vem lutando contra a dengue pelo menos há 20, 25 anos. E, infelizmente, parece que nós estamos perdendo essa batalha. Pode ser por inércia do poder público, pode ser por falta de ajuda da população, que, inclusive, infelizmente, a gente vê muitos casos aí. Agora, inclusive, já existe uma lei, né? Aprovaram uma lei, uma medida provisória, que as autoridades podem entrar no imóvel abandonado se houver suspeita lá do mosquito, está procriando ali.
É só aí ou dá para a gente incentivar algo mais? Estão falando até agora de parece que um mosquito macho com radioativo, que ele não seria capaz, não reproduziria. Na verdade, o Zika, talvez ele tenha tirado todo mundo da zona de conforto, né? Talvez ele veio para socializar um pouco a doença, né? E se a gente pensar nas ações em termos de saúde pública, há que se questionar também de como, de fato, e que olhar se tem em termos de saúde pública, né? Em termos de educação, né? Em termos de pensar na questão da população, qual é o nível de comprometimento, digamos, e de esclarecimento das pessoas em relação a si, em relação, digamos, ao vizinho, né? Muitas vezes, algumas medidas só são tomadas quando você também sentir a dor na sua própria carne, né? Quer dizer, de repente chamou a atenção e fala, agora não dá mais para deixar para lá. Porque enquanto o dengue, por exemplo, ele fica principalmente acometendo a periferia extrema, o pobre, as cidades que basicamente não se tem recursos. Ninguém enxerga isso. É verdade. Né? Infelizmente é verdade. A questão de definição de prioridades e do envolvimento da coisa pública nesse sentido. Se vai para um bairro nobre... vamos tomar providências. Aí nós temos que até fazer uma meia-culpa aqui. A mídia também dá uma divulgação maior. Olha, bairro nobre, região nobre, que também está sofrendo sobre isso. Temos que tomar providência. Exatamente. Né? Isso não quer dizer que não vale a pena, claro, ou talvez é por isso mesmo que tem que se investir na questão da educação, né? Da questão do comprometimento, da gente olhar um pouco além do nosso umbigo. Né? Por quê? Porque está muito claro que a maneira de se controlar essa situação toda não tem mágica mesmo, não. Vai ter que pensar em termos de combater o vetor, vai ter que tirar ou eliminar as condições básicas para essa questão da reprodução, da questão do vetor, do Aedes aegypti. Quer dizer, se a gente imaginasse um cenário ideal, onde, de fato, cada morador, cada pessoa desse uma olhada na casa dele e no entorno, se a gente pensar nisso no Brasil inteiro, seria capaz de resolver em um tempo extremamente rápido. Mas imagina mobilizar isso, todo mundo, digamos, num tempo curto, né, no país inteiro. Afinal de contas, o Zika pode estar mexendo com o país inteiro. Mas o Zika, por exemplo, não é o carnaval. Se o Zika, o vírus, for chamar-se carnaval, talvez a gente conseguisse, porque o carnaval consegue juntar todo mundo. É uma coisa gozada. O Zika não é a Copa do Mundo para o país inteiro, para a produção, para trabalhar, fecha a escola, fecha o banco, fecha tudo para focar naquilo. Quer dizer, se a gente pensasse, talvez mudar, acho que essa é a sugestão. Vamos mudar o nome de Zika, né? Vamos chamar Zika de carnaval. Se o brasileiro exigisse das autoridades, dos governantes, como ele exige do técnico de futebol do time dele... certamente nós teremos, vivendo aqui melhor, temos um outro país. Porque do técnico o cara vai lá, reclama, vai para a rua, leva a faixa. E da autoridade, infelizmente, cara, parece que ele se acomoda, o cidadão se acomoda. Doutor, queria mais uma vez agradecer, nosso tempo está encerrando aqui, a presença do senhor. E passar algum recado que o senhor queira mandar para o nosso telespectador, alguma coisa que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Ok, muito obrigado. Na verdade, eu acho que o principal aspecto a ser reforçado vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar realmente de tirar as condições de proliferação do Aedes aegypti, para que a gente possa brevemente comemorar de novo com tranquilidade a ideia de uma mulher ficar grávida, dela poder passar pela experiência da gestação e imaginar o nascimento de um neném como realmente uma dádiva, como um grande ganho de um neném com saúde, né, para agregar a ela e a família e a toda a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, igualmente. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.